Vamos estudar a lição da Escola Sabatina juntos? Lição 9. Controvérsias em Jerusalém. Verso para memorizar. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 25. Olá, amigos. Que a paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida no dia de hoje e que abençoe, em extensão, a toda a sua família. Muito obrigado por você estar aqui conosco para juntos dedicarmos os próximos momentos ao estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Hoje o tema é Deveres terrenos e resultados celestiais. Os fariseus queriam destruir Jesus, mas eles não o atacavam pessoalmente porque temiam a reação do povo. Então, procuravam a todo custo apanhar Jesus em qualquer palavra. O episódio da pergunta sobre a questão do tributo cobrado por César era uma dessas ocasiões. Os fariseus enviaram a Jesus alguns de seus discípulos. Esses homens estavam acompanhados por alguns herodianos, que eram os partidários da casa de Herodes. Esses dois grupos eram completamente opostos. Os fariseus advogavam ser os mais zelosos com a lei de Deus. Já os herodianos não tinham interesse pela palavra do Senhor. Eles se preocupavam mesmo era com seus interesses políticos. Em comum, os dois grupos tinham um forte desejo de acabar com Jesus. Os ensinos e a pessoa de Jesus Cristo ameaçavam tanto o sistema cultivado pelos fariseus quanto o modo de vida dos herodianos. Contudo, a união de fariseus e herodianos naquele contexto tinha ainda um objetivo extremamente estratégico. No pensamento deles, a resposta da pergunta que fariam a Jesus o colocaria em oposição a um dos dois grupos e também poderia minar a sua popularidade junto do povo. Julgavam ser a questão perfeita. Não havia saída para Jesus. Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? O imposto citado por eles era um tributo que devia ser pago ao tesouro imperial por cada homem adulto da Judéia. Se Jesus respondesse simplesmente que o pagamento era lícito, ele ficaria numa posição complicada diante do povo, que não estava satisfeito com o domínio estrangeiro sobre Judá. Além disso, como o imperador romano reivindicava honras e títulos divinos, os fariseus teriam um bom motivo para acusar Jesus de aprovar um comportamento blasfemo. Por outro lado, se Jesus dissesse que o pagamento do imposto não era lícito, ele poderia ser acusado pelos herodianos de traição contra o Império Romano. Jesus rapidamente percebeu a intenção perversa daquelas pessoas e denunciou a sua hipocrisia. Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Então, ele pediu que lhe mostrassem a moeda do imposto. A moeda era o denário romano, uma moeda de prata, equivalente à dracma grega. O denário era muito comum naquela época. Era moeda usada como referência para o salário padrão por um dia trabalhado. De quem é esta figura e esta inscrição? A imagem é de César. A moeda do denário trazia a imagem do imperador cunhada nela junto de uma inscrição que lhe atribuía um título divino. Um denário do tempo do imperador Tibério, por exemplo, tinha de um lado a imagem de sua cabeça. Acompanhando essa imagem havia a seguinte legenda:
Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. Do outro lado da moeda havia a figura do próprio imperador, vestido com vestes sacerdotais, coroado e assentado num trono, bem como uma inscrição que dizia Sumo Sacerdote. Naquele momento de grande tensão, Jesus disse: Dêem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Note a amplitude da resposta de Jesus. Eles não foram aconselhados a não pagar os impostos, mas ao mesmo tempo foram aconselhados a dar valor às coisas de Deus. O que isso quer dizer? Que as coisas terrenas devem ser respeitadas e ter o seu lugar, e as coisas espirituais também, sem que uma tenha que cancelar a outra. A seguir, houve uma controvérsia sobre a ressurreição dos mortos, e ela foi levantada pelos saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram um grupo formado por sacerdotes que aceitavam como escrituras apenas os 5 livros de Moisés. Eles não acreditavam na ressurreição. Genericamente falando, era uma classe político-religiosa muito influente, que exerceu o ofício do sumo sacerdócio em Israel desde o ano 6 até o ano 36 da era cristã. Os saduceus não eram muitos em número, mas constituíam um partido de membros ricos e aristocratas, que dava apoio ao governo romano para garantir a manutenção dos seus privilégios. Espiritualmente, eram diferentes dos fariseus. Também não criam na existência de anjos e nem na ressurreição. Eram essencialmente materialistas e não acreditavam na interferência de Deus na vida dos homens, mas tão somente no livre-arbítrio como fator de direcionamento da vida. De acordo com a lei de Moisés, para manter a propriedade da linhagem familiar, quando um homem morresse sem deixar filhos, o irmão dele deveria se casar com a viúva, e os filhos nascidos dessa união pertenceriam legalmente ao homem morto. Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus rebateu o argumento em 2 etapas. Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Ele descreveu o poder de Deus na ressurreição e indicou que não haverá casamento no céu. E defendeu a doutrina da ressurreição, citando Êxodo 3, versos 1 a 22, em que o Senhor declara que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso significa que eles serão ressuscitados, pois o Criador é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que estão, por enquanto, mortos, mas que haverão de ressurgir. O problema dos saduceus não era só com a ressurreição, era com a palavra de Deus. Pode-se dizer que o centro da doutrina deles era marcado por uma ênfase humanista. Isto, obviamente, afetava sua visão acerca do próprio Deus e das suas obras. Eles negavam a providência divina e acreditavam que Deus nunca interferia na história de modo a afetar a vida dos homens. Criam que o homem tinha total livre-arbítrio e que tudo o que acontecia
bem ou mal, era resultante do próprio curso da ação e da autodeterminação humana. Jesus enfrenta fariseus, herodianos e saduceus, confrontando-os com a autoridade da palavra divina e questionando-os quanto à necessidade de abrirem a sua alma para receberem o Messias que estava ali diante deles. Mas a verdade era que a sua decisão já estava tomada e a posição dessas pessoas já estava firmada contra Jesus. Estava apenas buscando ocasião e motivo para condenarem-no à morte. E quanto a nós, estamos abertos à palavra de Deus? Estamos com os ouvidos atentos para ouvir a sua voz? Estamos submissos à autoridade que vem do Senhor? Que nesse dia Deus guarde e guie os nossos passos. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.